Bom, o caso de hoje são os criminosos arrependidos. Nesse caso, o Kardec vai estudar, né? Nós aqui seguiremos, então, o estudo do livro O Céu e o Inferno. Hoje, o capítulo 6, Os Criminosos Arrependidos. Então, uma boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso estudo. Meu nome é João Tosi, sou colaborador da casa Entidade Assistencial Vandir, né, e dando seguimento ao nosso estudo, Os Criminosos Arrependidos. Então, o Kardec aqui ele vai evocar, no caso, o espírito assassino do arcebispo de Paris, o Verguet, né? 3 de janeiro de 1857, Monsenhor Ciboure, arcebispo de Paris, ao sair da igreja de Saint-Étienne du Mont, foi mortalmente ferido por um jovem padre chamado Verguet. O criminoso foi condenado à morte e executado a 30 de janeiro. Então, olha que interessante aqui, né? A pena de morte na França era comum para assassinato, né? E o tipo de morte era a guilhotina. Então, até o último instante, o assassino não manifestou qualquer sentimento de pesar, de arrependimento ou de sensibilidade. Deparou-se-lhe, então, um quadro horroroso. O infeliz degolara-se com uma navalha e todo o seu sangue misturava-se à água. Opa! Coloquei uma coisa errada aqui. Esse slide aqui, ele tá fora, viu? Aqui, cadê o arquivo? Aqui. Aqui estamos. Evocado no mesmo dia da execução, deu a seguinte resposta: ainda estou preso ao corpo. Então, lembrando aqui, ele foi condenado pelo assassinato do arcebispo e foi condenado à execução, né? Então, a vossa alma não está inteiramente liberta? Não, tenho medo, não sei. Esperai que torne a mim. Não estou morto, não é assim? Então, olha a sensação dele. A sensação dele é de que estava vivo. Isso, essa é uma das principais mensagens do estudo do Espiritismo. Né? Que a alma, não existe a morte. A morte ela é uma ilusão. Quem morre é apenas o corpo. O espírito ele continua vivo e sentindo. Se muito apegado ao corpo, sente as sensações do corpo, se sente vivo, se sente apegado ao corpo, né? Arrependei-vos do que vos fizeste, arrependei-vos do que fizeste, fiz mal em matar, mas a isso fui levado pelo meu caráter, que não podia tolerar humilhações, evocar-me-eis de outra vez. Então ele não mostra muito arrependimento, né? Ele fala assim, não, o meu caráter fez com que eu matasse, né? Eu não podia passar por aquilo que eu passava, né?
E aí ele foi embora. E por que vos retirais? Se o visse, muito me atemorizaria, pelo receio de me fizesse outro tanto. Mas nada tendes a temer, uma vez que a vossa alma está separada do corpo. Renunciai a qualquer inquietação que não é razoável agora. Que quereis? Acaso sois senhor das vossas impressões? Quanto a mim, não sei onde estou. Estou doido. Então, o que ele está falando? O dialogador tenta colocar assim para ele, ó, se acalma, tenta se controlar. E ele fala assim, e você consegue se controlar sempre? Eu não estou conseguindo me controlar, eu estou me sentindo doido, enlouquecido. É uma sensação muito louca. Lembrando, ele foi evocado no mesmo dia da execução. O sangue nem esfriou direito, o Kardec já evocou. Ele, olha só, o Kardec utilizava dos acontecimentos na sociedade como em condições de estudo. Então, uma execução dessa era anunciada à sociedade, né? Então tinha lá execução por guilhotina, assassinato, tal, ia todo mundo lá assistir a execução por guilhotina, né? Então Kardec já preparou o grupo, no dia da execução já fizeram a reunião e evocaram aquele espírito, né? Mas aí a gente percebe, ele está totalmente enlouquecido, assim, se sentindo doido, não sabe o que está acontecendo. A alma está muito presa ainda ao corpo, né? Então o dialogador insiste: esforçai-vos por ser calmo, tenta se acalmar, né? Não posso, porque estou louco. Esperai que vou invocar toda a minha lucidez. Se orasseis, talvez pudesseis concentrar os vossos pensamentos. Então Kardec dá aqui, ó, uma dica para ele, uma solução, ó. Tenta a oração. Tenta fazer a oração. Talvez você consiga se acalmar. Não me atrevo a orar. Olha lá, intimido-me, não me atrevo a orar. Orai, que grande é a misericórdia de Deus. Oraremos convosco. Sim, eu sempre acreditei na infinita misericórdia de Deus. Então, apesar de ser um padre que cometeu um assassinato, ele, dentro da sua crença, né, confia na misericórdia de Deus. Compreendeis melhor agora a vossa situação? A resposta: ela é tão extraordinária que ainda não posso aprendê-la. Ou seja, é uma coisa tão diferente de tudo que eu já vivi que eu não consigo entender. Né? Não estou conseguindo entender o que está passando. Vedes a vossa vítima? Lembra, a vítima é o arcebispo de Paris que foi assassinado por esse padre. Então você encontrou com a sua vítima aí, que você também matou? Você tem visto? Né? Parece-me ouvir uma voz semelhante à sua, dizendo-me: não mais te quero. Será talvez um efeito da imaginação? Da imaginação. Estou doido, vou-lo asseguro, pois que vejo o meu corpo de um lado e a cabeça do outro. Olha o que ele está vendo. É claro, ele tá preso àquele momento da morte, ele foi guilhotinado. Então o que ele está vendo? O corpo de um lado e a cabeça, né, do outro. Afigurando-se-me, porém, que vivo no espaço, entre a terra e o que denominais céu. Sinto como o frio de uma faca prestes a decepar-me o pescoço, mas isso será talvez o terror da morte. É claro, qual que é a última sensação que ele teve? Que uma faca ia cortar o pescoço dele. Então, no momento em que a guilhotina desce, essa sensação de pavor da morte, da sensação de uma lâmina decepar o pescoço, é o que ficou gravado na mente dele. Então, é o que ele está sentindo de forma mais intensa. É essa sensação da lâmina, né, que está caindo sobre a sua cabeça. Também me parece ser uma multidão de espíritos a rodear-me, olhando-me compadecidos. E falam-me, mas não os compreendo.
né? Então, são os espíritos amigos que tentam ajudar, que vão compadecidos, porque é uma pessoa que criou o sofrimento para si próprio, desculpa, criou o sofrimento para si próprio, então os espíritos amigos se compadecem, mas ele não consegue entender nada do que eles estão dizendo, né? Entretanto, entre esses espíritos, há talvez um cuja presença vos humilha por causa do vosso crime. Dir-vos-ei que há apenas um que me apavora, o daquele a quem matei. Olha só, o espírito da pessoa que ele matou está lá compadecido dele. Né? Está lá compadecido dele e é dele que ele se envergonha. Né? Me humilha, né? Lembrai-vos das anteriores existências? Não. Estou indeciso, acreditando sonhar ainda uma vez. Preciso tornar a mim. Então ele está fora de si, parece que é um sonho. O que é um sonho? Muitas cenas, muitos acontecimentos embaralhados um em cima do outro. Ele não conseguiu ainda, né, fixar a sua mente, né? Não conseguiu ainda voltar a si, organizar os seus pensamentos. Então ele está de loucura. Kardec sabe disso? Ele sabe, né? Porque quando ele escreve O Céu e o Inferno, ele já tinha uma base, né, doutrinária muito boa. E para que são essas experiências? Essas experiências servem mesmo para ilustrar o conhecimento na forma prática, evocando o espírito e buscando, né, o testemunho desse espírito, para que ele diga aquilo que ele está sentindo. Né? Então, 3 dias depois, já dá um tempinho aí para ele organizar os pensamentos. Reconhecei-vos melhor agora. Já sei que não mais pertenço a este mundo e não o deploro. Pesa-me o que fiz, porém meu espírito está mais livre. Sei que há uma série de encarnações que nos dão conhecimentos úteis a fim de nos tornarmos tão perfeitos quanto possível a criatura humana. Então ele já tem alguma noção, alguém já deve ter falado alguma coisa para ele, alguém já deve ter comentado alguma coisa com ele. Né? Então ele já voltou para a reunião com um equilíbrio um pouco maior. Sois punido pelo crime que cometestes? Sim, lamento o que fiz e isto faz-me sofrer. Então, 3 dias depois, agora ele está lamentando o que ele fez, ele está se arrependendo. Qual é a lição que nós tiramos daqui? A princípio, dentro de uns possíveis erros que podemos fazer, mesmo achando que não nos arrependeremos, ou mesmo já tendo cometido o erro, não nos arrependendo no momento, haverá o dia em que a consciência vai pesar e nós vamos nos lamentar pelos erros cometidos. Né? A vida ela é contínua, a vida do espírito é contínua, é ato contínuo. Só perdeu o corpo. Perdeu o corpo, a vida segue. A consciência, uma hora, vai pesar sobre os atos. E é aí que vem o castigo, entre aspas. É aí que vem o ranger de dentes. É aí que vem, né, a punição. Né? Sois punidos. Né? Punido por quem? Tem um Deus que pune? Não, não tem. Nós estamos regidos por leis naturais criadas por Deus. E dentre essas leis, a lamentação, né, o pesar da consciência é uma forma de nos conduzir às ações dignas e boas. Qual a vossa punição? Sou punido porque tenho consciência da minha falta. Olha lá a consciência pesando. E para ela peço perdão a Deus. 3 dias depois, hein? Tem até que foi rápido, né? Tem espíritos aí que ficam anos, décadas, né? Sou punido porque reconheço a minha descrença nesse Deus, sabendo agora que não devemos abreviar os dias de vida de nossos irmãos. Sou punido pelo remorso de haver adiado o meu progresso, enveredando por caminho errado.
sem ouvir o grito da própria consciência, que me dizia não ser pelo assassínio que alcançaria o meu desiderato. O que ele está querendo dizer aqui, né? Ele tem noção que ele estava encarnado e que encarnado nós temos as melhores e as maiores oportunidades do crescimento. E ele jogou fora essa oportunidade. Por quê? Porque ele cometeu um crime e foi condenado à morte. Condenado à morte, perdeu a vida do corpo, perdeu a oportunidade. Por isso, né, que a pena de morte é combatida. Ó, o espírito perdeu a oportunidade dele. Vamos supor, né, aqui que nem no Brasil, pena máxima de 30 anos. É difícil, né? Normalmente, num homicídio assim, seria de 15 no máximo, 20 anos, dependendo do caso, né? Que seja 20 anos. Ele é um jovem. Ele sai do presídio, né, em idade madura. Ele ainda tem mais um tempo para corrigir o erro que ele cometeu. Ele tem uma oportunidade de se arrepender nessa própria vida. Aqui não. Nossa, não deu nem 30 dias a condenação dele de pena de morte. Ele cometeu o crime no dia 3, no dia 30 ele foi executado. Muito rápido. Esse judiciário francês era muito bom, né? Muito bom na rapidez, né? Mas e na qualidade das sentenças? Nós não sabemos, né? Mas aí que tá. Aí a pena de morte pro espírito. Vamos fazer a avaliação pro espírito, né? Pro espírito tá aqui. Ele perdeu uma oportunidade. Se ele tivesse ficado encarcerado, talvez ele teria ganhado tempo, né? Para se arrepender e corrigir nessa mesma vida os seus erros. Deixei-me dominar pela inveja e pelo orgulho. Enganei-me e arrependo-me, pois o homem deve esforçar-se sempre por dominar as más paixões, o que, aliás, não fiz. Olha, imagina se ele tivesse tomado essa consciência no cárcere. Saindo da prisão, ele seria outra pessoa. 20 anos num cárcere, dá tempo de se arrepender, dá tempo de se reformar, dá tempo de buscar ser outra pessoa, né? Qual a vossa sensação quando vos evocamos? De prazer e de temor. Por isso que não sou mal. O que consiste o prazer e tal temor, né? Prazer de conversar com os homens e poder, em parte, reparar as minhas faltas, confessando-as. E temor que não posso definir. Um quê de vergonha por ter sido um assassino. Olha que interessante, ele se sente bem em poder aceitar. Ele aceitou que errou, né? Ele aceitou o seu erro e se sentiu feliz em confessar para alguém, em dividir com alguém. Ó, eu errei. E ele está sendo útil para a humanidade. Olha, né? Quanto tempo depois nós estamos estudando o caso desse espírito? Olha como ele foi útil para a humanidade, né? Para nós espíritas que estamos aqui aprendendo as lições pelos erros dele, né? Está sendo muito útil. Desejais reencarnar na Terra? Até o peço e desejo achar-me constantemente exposto ao assassino, provando-lhe o temor. Então, o que ele pretende? A única forma de reaver esses problemas é reencontrando, né, o algoz e a vítima. Ele vai pedir para estar próximo de novo da vítima, para provar para essa vítima que ele pode conviver com ela sendo melhor. Monsenhor Cibur, evocado, disse que perdoava o assassino e orava para que ele se arrependesse. Disse mais que, posto estivesse presente a sua evocação, não se lhe tinha mostrado para lhe não aumentar os sofrimentos. Portanto, o receio de o ver já era um sintoma de remorso, era já um castigo. Olha a atitude de um espírito um pouco mais elevado. Ele percebe que se ele aparecer
para o seu algoz, vai ser um tormento muito grande de arrependimento. Ele já percebe que o espírito está arrependido, então não tem por que ele aumentar esse sofrimento com ele. Então ele não se mostra, ele se aproxima, mas não se mostra, para evitar que o espírito sofra mais o pesar do arrependimento. E numa situação onde não há arrependimento, aí sim ele pode aparecer para que provoque esse arrependimento, né? Tudo é uma questão de estratégia aí, sempre buscando minimizar o sofrimento e buscar a melhora do espírito, né? O homem que mata sabe que, ao escolher nova existência, nela se tornará assassino? Não, ele sabe que escolhendo uma vida de luta, tem probabilidades de matar um semelhante, ignorando, porém, se o fará, pois está sempre em luta consigo mesmo. Olha que pergunta e que resposta. Quando a gente reencarna, a gente faz a programação de ser um assassino? Bom, eu vou reencarnar, eu vou fazer um plano aqui que eu vou matar não sei quem. Não! Quando a gente reencarna, a gente sempre faz planos de melhoras morais. Não, ele não sabe. Escolhendo uma vida de luta, sabe que tem probabilidade. Nós, ao reencarnarmos, sabíamos que tínhamos probabilidade, talvez, de matar alguém. Nós não sabemos. Nós podemos usar do nosso livre-arbítrio. Eu posso matar como não matar. Eu vou me segurar ou vou deixar passar? Aí que tá, né? Vai de cada um. A situação de Verguet, ao morrer, é a de quase todos os que sucumbem violentamente. Estamos caminhando para o final já, tá? Não se verificando bruscamente a separação, eles ficam como aturdidos, sem saber se estão mortos ou vivos. A visão do arcebispo foi-lhe poupada por desnecessária ao seu remorso. Não precisava, né? Mas outros espíritos em circunstâncias idênticas são constantemente acossados pelo olhar das suas vítimas. A enormidade do delito Verguet acrescentara a agravante de se não ter arrependido ainda em vida, estando, pois, nas condições requeridas para a eterna condenação. Ele lamenta não ter se arrependido em vida. Ele ficou 27 dias, né? Poderia ter se arrependido. E se ele ficasse em cárcere por anos? Talvez seria importante, né? Mas, logo que deixou a terra, o arrependimento invadiu-lhe a alma. E, repudiando o passado, deseja sinceramente repará-lo. A isso não impele a demasia do sofrimento, visto como nem mesmo teve tempo para sofrer, mas é o alarme dessa consciência desprezada durante a vida e que ora se lhe faz ouvir. Por que não considerar valioso esse arrependimento? Por que admiti-lo dias antes como salvador do inferno e depois não? E por que, finalmente, o Deus misericordioso para o penitente em vida deixaria de o ser por questão de horas mais tarde? Não faz sentido, né? Deus é misericordioso sempre, ele não pode, ele é imutável, ele não pode ficar mudando conforme a situação, né? Se ele é misericordioso ao infinito e para sempre, né? Fora para causar admiração a rápida mudança, algumas vezes operada nas ideias de um criminoso endurecido e impenitente até a morte, se o trespasse lhe não fosse também bastante, às vezes, para reconhecer toda a iniquidade da sua conduta. E assim a gente finaliza o estudo de hoje. Eu peço desculpas para as intercorrências que tivemos, os probleminhas corrigidos, cumprimos com a nossa tarefa de trazer o estudo da obra O Céu e o Inferno. Pedimos a Deus para que nos sustente nessa tarefa, que nos acompanhe sempre, que nos dê força para continuarmos lutando no estudo e nos esforçando para sermos pessoas melhores.
Que assim seja. Até quarta-feira que vem. Muito obrigado.